Apocalipse capítulo 12, vamos estudar a palavra de Deus. Versículo 1: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem, durante 1260 dias. Dando um salto lá no versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou de sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca, engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Esta é a palavra de Deus que nós vamos estudá-la. Eu queria que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta nesse texto. Meus queridos irmãos, esse texto, capítulo 12 de Apocalipse, ele é um interlúdio na estrutura literária do livro, de toda a carta, de todo o livro de Apocalipse. Os comentaristas acreditam que há aqui uma espécie de intervalo, que não é muito incomum no livro de Apocalipse, uma forma de lacuna, como se alguma coisa nova pudesse ser introduzida aqui. Quando eu comecei a pregar sobre o livro de Apocalipse, eu sempre enfatizei a vocês que nós precisamos ler o livro de Apocalipse como alguma coisa dinâmica. Isso significa que o livro de Apocalipse é um livro que se atualiza, ele é sempre atual. E eu citei exatamente o capítulo 12 de Apocalipse, dizendo que o texto de Apocalipse capítulo 12, ele não é um livro que fala do futuro, é um livro que fala do passado. Portanto, se você lê o livro de Apocalipse achando que o livro de Apocalipse está só falando do futuro, você vai ter problema na interpretação, porque a melhor forma da gente entender o livro de Apocalipse é como uma película em movimento, uma dinâmica que opera na face da terra, e os eventos se sucedem indo e vindo constantemente. Neste caso aqui nós vamos ver, porém, uma narrativa maravilhosa que não nos é dada nos evangelhos, mas que nos é apontada aqui no livro de Apocalipse, sobre o nascimento de Jesus. Eu preguei uma vez esse sermão aqui, obviamente as aplicações serão diferentes hoje, mas dizendo exatamente isso. Eu preguei na época de Natal dizendo: você já pensou em pregar, ou pensou em ler o livro de Apocalipse pensando no Natal? Exatamente o que nós vemos aqui. Nós estamos vendo aqui o nascimento de Jesus, só que de uma perspectiva completamente diferente da perspectiva histórica de Mateus, Marcos e Lucas, que trazem detalhes sobre o nascimento de Jesus lá na manjedoura, de Jesus no estrebaria, dos pastores, dos anjos, de Maria, de Simeão, de Ana. Ali nós vemos os relatos do que nós chamamos dos eventos naturais, os eventos históricos. Então nós que estamos aqui vendo o nascimento de Jesus, da perspectiva da história, são exatamente esses relatos que nós vemos. Mas na medida em que você lê o livro de Apocalipse, você começa a perceber que o livro de Apocalipse vai fazer uma leitura, nesse capítulo 12, do nascimento de Jesus numa perspectiva cósmica. Agora já não são os eventos simbólicos e românticos que nós temos aqui no capítulo 12. Porque no nascimento de Jesus, durante os dias do nascimento de Jesus, grandes e poderosas forças agem aqui no que nós chamamos de meta-história. Grandes forças, uma oposição profunda contra o nascimento desse menino. Nós precisamos entender aqui nesse texto aqui, exatamente esse nascimento de Jesus nessa perspectiva da meta-história. Como é que se deu na perspectiva do céu? Os céus olhando e descrevendo esse nascimento
não foi uma experiência muito fácil. As coisas aqui são difíceis. Esse texto aqui, ele precisa de duas interpretações básicas. Uma parece muito fácil. Quem é esse menino que nasce? O versículo 5 parece nos dizer de uma forma muito clara, e sem deixar dúvida nenhuma, que nasceu um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Uma descrição clara de Jesus. E termina, logo, obviamente, no versículo 17, dizendo que o dragão se ira contra a mulher, e agora vai pelejar contra quem? Não mais contra a mulher, mas contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus. Portanto, trata-se naturalmente de que esse menino que está nascendo aqui é Jesus, ainda que a interpretação seja um tanto quanto polissêmica. Agora, fica uma pergunta aqui para nós: quem é essa mulher? Algumas pessoas dizem, essa mulher aqui é a igreja. Não. Por quê? Porque não é Jesus que nasce da igreja. É Jesus quem faz a igreja nascer. A igreja surge com Cristo, com o advento do Messias. A igreja surge com a vocação dada aos discípulos e aos apóstolos. A igreja surge com a instituição que o próprio Cristo dá à sua igreja. Ele diz, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. É Jesus quem edifica a igreja. É Ele quem forma a sua igreja. É Ele que chama o seu povo e chamou para si, diz a Bíblia, os que Ele mesmo quis. E Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E aquelas que meu Pai me dá, ninguém poderá arrebatar das minhas mãos. Sou eu que chamo as minhas ovelhas. Portanto, a igreja de Cristo surge com Cristo, e não o contrário. Portanto, nós não podemos nunca achar que esse texto aqui esteja falando que Jesus nasce da igreja, porque nós faríamos uma inversão hermenêutica. Algumas pessoas imaginam que esse texto, a referência seja Maria. Não, também não. Por quê? Porque há determinadas coisas aqui que você não consegue aplicar para Maria de jeito nenhum. No versículo 6, a mulher foge para o deserto. E diz lá no versículo 17 que o dragão vai continuar lutando contra a mulher. Só nos resta uma opção hermenêutica clara, de interpretação. É que esta mulher aqui seja Israel. Por quê? Porque várias e várias vezes no Antigo Testamento a gente vai ver essa menção de que Israel está engravidado de uma ideia, de um princípio. Meninas piedosas, meninos que amavam a Deus, judias, quando elas ficavam grávidas, elas tinham muita expectativa de que no ventre delas pudesse nascer aquele que haveria de redimir Israel, haveria de redimir o povo de Deus, o Messias. Portanto, quando Maria, essa mulher piedosa, ouve o anúncio para ela do nascimento do Messias, ainda que fosse um anúncio tão misterioso e tão carregado de situações complexas, muito complexas, Maria é uma mulher que se diz, aqui está a tua serva, que se cumpra nela a tua vontade. Mas esse menino, ele nasce, e a expressão que a palavra de Deus nos diz, de Isaías 66, versículo 7, é que Israel, que Sião, estava com dores de parto, na expectativa de que vai nascer alguém em Israel, que vai nascer no meio do povo de Israel, e as profecias foram dadas para isso, para vocês terem uma ideia. Existem 600 profecias do Antigo Testamento voltadas para o nascimento de Jesus. 600 profecias cristológicas. É muito, né, gente? É muito. Eu me lembro de um dia lendo num pequeno grupo, para uma irmã que estava começando a vida cristã naquela época, e nós lemos o texto de Isaías 53. E o texto de Isaías, ele é tão veemente, ele é tão descritivo, parece que ele está vendo Jesus ali na cruz e vai falando, e quando terminamos de ler, eu disse, gente, vocês sabiam que esse texto foi escrito 700 anos antes de Jesus nascer? E aquela irmã levou um susto, ela perguntou, está brincando? Porque na visão dela, a narrativa do profeta era tão clara, que o profeta estava descrevendo o que ele estava vendo ali na crucificação de Cristo. Então, gente, o texto aqui nos aponta para o fato de que quem está grávido desse menino é Sião, é o povo de Deus, e agora vai nascer esse menino. Agora, meus queridos irmãos, o que esse texto aqui vai nos mostrar é que a ideia do dragão se opondo a esse menino, ela é muito forte nesse texto. Isso nos leva a crer que quando Jesus Cristo estava para nascer, e quando Jesus Cristo vai nascer, e Satanás descobre esse projeto de Deus, que é o grande projeto de Deus na história, é a vinda dele mesmo em carne, assumindo forma humana, Satanás, ele quer, porque quer, de todas as formas, destruir esse menino.
E ele vai usar, curiosamente, o capítulo 13 vai trabalhar muito sobre essa ideia, não propriamente na questão do nascimento de Cristo, mas como os poderes políticos e históricos, eles se mesclam com forças espirituais para se opor a Deus. Se opor a Deus. O que acontece aqui é que o dragão vai usar a quem? Ele ouve falar que o menino vai nascer. Herodes ouve essa história. Chegam os magos, misteriosamente, do Oriente, vindo e dizendo: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Curiosamente, os escribas, os fariseus e os sacerdotes de Jerusalém, que estão a 12 quilômetros de Belém, não têm a mesma revelação que esses loucos, esses magos, e são magos mesmo, são bruxos do tipo Paulo Coelho, que têm essa revelação de Deus, e vêm atrás, e que agora se encontram com o sagrado, e agora se convertem a isso. E ele chega e pergunta inocentemente: onde é que está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Herodes diz: conspiração. E diz a Bíblia que Herodes monta o seu exército, os seus soldados todos, e descobre que o nascimento desse menino tem que se dar em Belém. E ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Há uma profecia também no Antigo Testamento, em Miqueias, voltada para isso aí. Ele manda matar todos os meninos. Os poderes políticos se aliando aos poderes espirituais para destruir esse menino. É o dragão que se levanta. A figura do dragão é uma figura mitológica, naturalmente, mas ela aparece 13 vezes no livro de Apocalipse com referência a Satanás. Então não temos nenhuma dúvida de que se trata de uma conspiração de Lúcifer contra o nascimento do menino. Por que é que o nascimento de Jesus incomoda tanto a Lúcifer? Por que o diabo está tão preocupado com isso? É interessante quando você vai lendo a palavra de Deus, porque a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 10, diz que os profetas inquiriram, eles estudavam a Bíblia avidamente, tentando descobrir qual o tempo e as situações oportunas em que se daria aquilo que o apóstolo Paulo chama do nascimento de Cristo de o mistério de Deus. A sensação que eu tenho quando esse termo mistério é usado na Bíblia é de que parece-me que Deus tinha um grande segredo em torno do qual andavam as ideias e a teologia e as revelações proféticas, mas nem sequer os profetas conseguiram entender toda a plenitude, e muito menos o diabo, porque era um mistério. O que parece que o texto nos sugere é que Satanás, quando ele descobre o negócio, o menino já nasceu. E aí ele não tem mais acesso a essa coisa. E ele tenta agora, de todas as formas, historicamente falando, por meio dos poderes, destruir esse menino que está nascendo, esse menino que nasceu. É Jesus, Deus em forma humana, que se manifesta na história. Por que é que Lúcifer está tão irado? Por que é que o dragão se levanta aqui com tanta oposição a esse menino? Por que é que Satanás está tão desesperado quando ele vê isso tudo aqui acontecendo? Eu quero dar algumas razões. A primeira razão, meus queridos irmãos, que a gente pode entender, é porque com a vinda de Cristo, instaura-se um novo e absoluto tempo na história. Gálatas capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, o tempo de Deus, o pleroma de Deus, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. A ideia é de que todas as convergências proféticas e todo o projeto de Deus agora se dá nesse menino. E esse menino agora nasce e Deus se torna humano no útero de um adolescente. Que ideia genial, que ideia absurda. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, que jamais poderiam imaginar um Deus se tornando humano. E aqui no nascimento do Messias começa o que a gente chama do drama da redenção. Jesus entendia claramente a sua missão. Ele sabia exatamente do seu propósito. Quando ele, um dia, quando se cumpre os 30 anos, ele entra na sinagoga de Cafarnaum. Diz a Bíblia que Jesus, em Lucas capítulo 4, que Jesus pega o rolo que estava lá na sinagoga, que era tirado pelas pessoas com muito respeito. Eles não tinham cópias de livros como nós temos, mas havia os rolos em cada sinagoga.
E Jesus começa a ler a profecia de Isaías 61. E diz a Bíblia que quando Jesus está lendo, alguma coisa tão fantástica acontece naquele momento. E a Bíblia relata, todos tinham os olhos postos em Cristo. A sensação que eu tenho é de que Jesus lê o texto. E aquilo vai sendo uma coisa tão pesada e tão maravilhosa, tão profunda, que quando ele termina de ler, as pessoas estão assim, ó. Aí ele fala, hoje se cumpriu a profecia que acabais de ouvir. O que ele tinha lido? Ele tinha lido que os cativos seriam libertos, que o Espírito de Deus o tinha enviado para pregar boas novas aos quebrantados de espírito, que ele tinha sido enviado para pôr em liberdade os cativos, para dar vista aos cegos, ajudar as pessoas surdas a ouvirem, e se cumprir o tempo de Deus. Então, meus queridos irmãos, Satanás agora vive esse momento tremendo, porque ele percebe que um novo tempo na humanidade está acontecendo. E é isso que Jesus diz mesmo. Quando ele está expulsando demônios, e as pessoas chegam e começam a questionar, dizendo que ele estava expulsando demônios pelo espírito de Beelzebu, ele fala o seguinte, se eu hoje expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. É um novo momento, uma nova fase da história da humanidade. Lembra que nós estudamos no capítulo 5 e no capítulo 4, tentando mostrar que Jesus é a hermenêutica da história, pois é exatamente isso que acontece. O nascimento de Cristo causa pânico na esfera cósmica e sobrenatural, exatamente porque Satanás sabe que agora um novo tempo na história de Deus e na história da humanidade começa. Segunda razão pela qual Satanás se sente profundamente assustado é porque se inicia agora também um tempo de confrontação e desmascaramento das forças e dos poderes das trevas. E é muito interessante que isso vai acontecendo no ministério de Jesus. A Bíblia nos diz que Jesus está andando com seus discípulos e de repente, espíritos malignos, pessoas possuídas por entidades malignas, vêm correndo na direção de Cristo e caem de joelho diante dele. Alguns dizendo, Filho do Altíssimo, que temos nós contigo? Eu gosto muito de pensar num dos textos mais impressionantes da Bíblia, que é a expulsão do demônio de um gadareno. É curioso, meus queridos irmãos, que as narrativas sinóticas, os três, Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelistas sinóticos, cada um deles pegam um ponto do acontecimento. Diz-nos a palavra de Deus que em Mateus capítulo 8, versículo 29, os espíritos malignos dizem a Jesus o seguinte, vieste para perder-nos antes do tempo. Olha que frase interessante. Vieste para perder-nos antes do tempo? Em outras palavras, os demônios sabem, primeiro, que eles estão perdidos mesmo. Segundo, eles sabem que tem o tempo deles. Por quê? Porque a Bíblia já nos revela isso. Satanás sabe que seus dias são contados. E não há poder na terra ou do céu que possa quebrar esse projeto de Deus. E eles dizem, a questão deles é a questão do tempo. Em outras palavras, eles estão mais ou menos dizendo o seguinte, ei, nós sabíamos que no final nós estávamos perdidos mesmo, mas agora você surge na história, fora do tempo nosso, como é esse negócio? Como é que vieste perder-nos antes do tempo? Essa é a visão de Mateus. Mas Marcos relata no capítulo 5, versículo 10, uma outra visão. Eles rogam encarecidamente a Jesus para que não os enviem para fora do país. Ideia interessante. Que país é esse? Alguns comentaristas acreditam que este país é uma referência ao fato de que aqueles demônios eram especializados em Gadara. Isso é meio complicado de falar, há muito questionamento em relação a isso aí, mas espécie de demônios que agem historicamente numa determinada confluência geopolítica. Ou como dizia um amigo meu, os demônios da zona sul do Rio de Janeiro são diferentes dos demônios da zona norte. Mas a verdade é que eles pedem para que Jesus não os mande para fora do país, da região, da geopolítica. Por quê? Porque eles são especializados naquela cultura específica.
Se isso é alguma coisa verdadeira ou não, só vamos saber no céu. Mas a terceira coisa que nos chama a atenção é o relato de Lucas, capítulo 8, versículo 3. Quando Lucas diz o seguinte, que os demônios rogaram para que não os mandasse para o abismo. Ora, os demônios serão mandados para o abismo, segundo o texto de Apocalipse, em Apocalipse 20, quando vai se instaurar o milênio. Apocalipse 20. É interessante esse negócio aqui. Não antes. E agora, aqueles demônios que estão sendo confrontados por Jesus e pela santidade de Cristo aqui na terra, eles rogam a Jesus para que não mande para o abismo. Em outras palavras, o inferno é um lugar tão terrível que nem os demônios, que são habitantes naturais de lá, querem ir para lá. Eles querem mandar muita gente para lá, mas eles mesmos não querem ir. E eles rogam, os espíritos malignos, rogam a Jesus para que Jesus não os mande para aquele país, ou para o abismo. Terceira razão pela qual Satanás está absolutamente enfurecido e quer destruir o menino que nasce, é que agora, com a vinda de Cristo, vai se realizar a grande obra da redenção. Há uma profecia em Gênesis capítulo 3, que é dada por Deus a Adão e Eva quando eles caem. Que de Eva haveria de nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente, o descendente. E o apóstolo Paulo, explicando esse texto, diz que o texto não está falando de descendência, mas está falando de um único só, de Jesus. Esse descendente haveria de esmagar a cabeça da serpente. Ora, onde é que a serpente foi esmagada? Por mais incrível que pareça, a cruz, que é o lugar da vergonha, do opróbrio e da humilhação de Cristo, é o lugar da vitória e da glorificação dele. E Satanás sabe disso, tanto sabe que tenta dissuadir Jesus várias vezes de ir para a cruz. Como? Na tentação, registrada em Mateus 4 e Lucas 4, o que é que Satanás faz? Tenta convencer Jesus para não ir para a cruz. Ele diz, olha, usa os poderes que você tem a seu favor, manipule o sagrado a seu favor, salta do pináculo aqui do templo, porque teus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem, manda que esses pães que essas pedras se transformem em pães, e Jesus vai dizendo, não, 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 não. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Satanás, eu não aceito as sugestões baratas de autoglorificação que você me dá. O meu caminho é a cruz. E ele tenta convencer os discípulos várias vezes, dizendo, é necessário que o Filho do Homem morra. Uma vez Pedro se aproxima de Jesus e fala para Jesus, de forma bem veemente, porque Jesus está explicando o plano dele, a necessidade da morte. Ele chama Jesus à parte da ideia de que ele quer falar em privativo com Jesus, e fala, Senhor, faz isso não. Tem misericórdia de ti mesmo, de forma alguma te acontecerá. E é interessante a reação de Jesus, porque a reação de Jesus não é proporcional à ação de Pedro. Porque Jesus olha para Pedro e fala, arreda de mim, Satanás. Tu não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Ei, para aí. Por que é que Jesus está sendo tão veemente com Pedro, amigo dele? Porque a pior coisa que Satanás poderia fazer é tentar usar um amigo íntimo dele para convencê-lo para não ir para a cruz. Porque a cruz é o lugar da dor dele, é o lugar da angústia e do sofrimento dele. Mas ele sabe que aquela cruz é o lugar também onde a serpente terá esmagado a sua cabeça. É isso que Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15 vai nos dizer. Que naquela cruz, Jesus expôs publicamente os poderes espirituais à vergonha, triunfando sobre eles na cruz. A morte de Cristo é a destruição definitiva e cabal de Lúcifer. É por isso que o sangue do Cordeiro, e o Cordeiro é tão celebrado no livro de Apocalipse. Leia a Bíblia com atenção. Quantas vezes os anciãos, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, os anjos, as miríades de adoradores no livro de Apocalipse estão no céu celebrando a morte do Cordeiro. Justo é o Cordeiro de receber honra, glória e poder, porque foi morto, mas ressurgiu. A morte do Cordeiro é a centralidade da mensagem do Evangelho. Uma das coisas mais gratificantes para mim foi um dia, despretensiosamente, escrevendo um artigo para o jornal.
eu expliquei sobre o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, na época da Páscoa, e publiquei no jornal com texto. Eu tive um retorno maravilhoso desse texto. Um homem me mandou um e-mail dizendo: Pastor Samuel, muito obrigado, porque o senhor hoje, com esse texto, me fez entender o que Cristo fez lá na cruz por mim. Eu nunca entendi esse negócio de Cristo morrer na cruz. Hoje estou entendendo. Meus queridos, quando você entende o que Cristo fez por você na cruz, você entende por que o dragão está tão furioso. Por que o dragão se levanta para machucar esse menino que nasce? Por que os poderes cósmicos se levantam? Por que esse dragão se opõe tanto a esse menino? Porque a cruz é o destino dele. E nessa cruz, ele vai nos resgatar da maldição que pesava sobre nós, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Conforme nos diz Gálatas capítulo 3, versículo 13. Agora, meus queridos irmãos, o versículo 17, o versículo 13 do versículo 17, diz que quando o dragão se vê atirado para a terra, e é um outro assunto que nós vamos tratar, um outro sermão do versículo 7 ao versículo 12, mas quando o dragão se vê atirado na terra, diz a Bíblia que ele persegue a mulher, e Deus protege a mulher, Deus protege o povo de Israel. Então o dragão desiste de correr atrás da mulher, e diz o versículo 17 que ele resolve mudar o foco dele. O foco dele vai para onde? E essa não é uma boa notícia. Vamos lá, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com quem? Com os restantes da sua descendência. Quem são os restantes da descendência de Cristo? Quem são os herdeiros de Cristo? Olha aí. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Em outras palavras, a oposição agora é contra o povo redimido de Jesus. A oposição do dragão é contra aqueles que trazem na sua fronte o nome de Cristo. E não se iludam com isso, meus queridos irmãos. Satanás vai bombardear tua mente com dúvidas, com questionamentos. Satanás vai bombardear tuas emoções com crises, com perguntas, com medos, com dificuldades. Satanás vai bombardear tua família. Satanás vai bombardear de uma forma muito específica a igreja. Por quê? Porque a briga do dragão deixou de ser com o cordeiro. E vai ser aqui agora conosco. Eu vou terminar com uma história pessoal. Minha esposa foi vítima de depressão durante muitos anos. Eu estou falando de uma história pessoal dela, porque ela já contou essa história publicamente, está gravada, então não é uma coisa que eu estou desvendando o segredo no coração da minha esposa. Essa depressão entrou na vida da minha esposa por causa de abuso sexual na infância. Foi uma experiência extremamente pesada. E minha esposa passou a adolescência toda dela, um verdadeiro tormento, uma luta imensa com a depressão. E ela disse para mim: Samuel, a depressão para mim não é alguma coisa, uma ideia. É como se fosse uma pessoa do meu lado, e eu muitas vezes percebo ela nitidamente do meu lado, até hoje. Um dia a minha esposa estava num momento de oração, lutando tremendamente com as crises pessoais dela, crente, e debaixo de um bombardeio tremendo na mente dela, acusações violentas, questionamentos profundos. E quando ela começou a orar, de madrugada, eu já estava dormindo, ela disse, nós morávamos no quarto andar de um prédio no Rio de Janeiro, e ela disse que havia um enorme vidro colocado assim de fora a fora naquele andar, e a minha esposa disse que ali pela 1h, 2h da manhã, naquele sofrimento dela e buscando a presença de Deus, tentando encontrar-se com o Senhor, ela disse que começou a ouvir um barulho estranho, pegando os vidros daquela sala, e como se garras estivessem tentando pegar aqueles vidros, e ela sentindo aquelas garras passando no vidro. Ela estava lendo um livro na hora, e eu nunca cito o nome desse livro por uma razão muito clara, porque eu não quero transformar esse livro num fetiche para ninguém. Deus estava trabalhando profundamente o coração da minha esposa, e a experiência dela precisava acontecer. E naquela hora de agonia, de sofrimento, de dor, aquele ataque maligno sobre ela, ela disse que começou a orar, dizendo: Deus,
Em nome de Jesus, eu quero repreender essa ação do diabo. E ela percebeu que pensamentos de culpa, de acusações, tinham se tornado para ela um padrão de comportamento para roubar dela a alegria e a paz. Ela diz: Deus, eu preciso de vencer isso aqui. E a tua palavra diz que o Cordeiro veio para me dar vitória. Então, Senhor, faz isso na minha vida agora. E quando ela tomou posse dessa verdade e assumiu aquela coisa e começou a experimentar a paz de Cristo, um pensamento veio na cabeça dela: eu não posso com você, mas posso com seu filho. Meu filho estava dormindo no quarto, Mateus, 3 anos de idade. E na hora que ele estava dormindo ali, a minha esposa ali naquela luta espiritual, ela viu meu filho dar um grito absurdo lá no quarto dela, como se alguma coisa tivesse ido sobre ele. Ela se levantou no ímpeto de mulher, de mãe, para ir defender o filho. E uma voz consoladora veio para o coração dela e dizendo: fique tranquila, eu estou cuidando do seu filho. Eu estou cuidando do seu filho. A minha esposa voltou para a oração, para glorificar o nome do Senhor. Minha esposa obteve vitória sobre depressão, sobre acusação, sobre culpa, que fazia anos que a perseguia. Eu fico tentando imaginar quais são os tipos de ataques que o diabo hoje desenvolve contra nós, contra a igreja dele, contra o meu coração e o seu coração. Os demônios que afligem você, meu querido irmão, e as tentações que pegam você, minha irmã, não são as tentações e os demônios que agem sobre a minha vida. Mas eu não posso ser ingênuo. Eu não posso ser tolo. Quando eu leio a palavra de Deus dizendo que o dragão se levantou agora contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus, eu não posso ignorar isso. Mas ao mesmo tempo, eu não posso ignorar também, como diz John Piper, que quando Jesus foi para a cruz, apesar de Satanás saber que ali era o lugar da morte dele, o que Jesus fez, o que o diabo fez ali, foi um absurdo erro dele. Porque ele juntou todos os sinédrio, todas as forças políticas de Roma, dos judeus, e diz: bota esse homem na cruz. Mas a cruz era o lugar do esmagamento da cabeça dele. Mas John Piper diz que Satanás naquela hora cometeu suicídio, pelo simples prazer de ver o Filho de Deus sofrendo naquela cruz. Mas ele mal sabia que a cruz seria o lugar onde a cabeça dele seria esmagada para sempre. E a vitória é daquele que contemplar o Cordeiro e seu Cristo. A vitória é daquele que continuar mantendo o testemunho de Cristo. E a vitória é daquele que tem o nome do Cordeiro marcado na sua fronte. Essa é a vitória. E nós não podemos nunca esquecer. Natal aconteceu na história, mas as oposições aconteceram na meta-história. Mas o Filho de Deus nasceu para reger as nações com cetro de poder e com a sua vara de poder. E assim será para sempre. Louvado seja o nome do Cordeiro. Amém. Louvado seja o Senhor.